você sabe se comunicar com um homem? A mulher muitas vezes tem na cabeça que não precisa falar para um homem, que ele tem que adivinhar o que ela pensa. É aí que mora o perigo. Se você quer ouvir sobre isso, fica aqui nesse vídeo que eu vou falar com você sobre isso. Será que ele não desconfia o que eu quero? Não é possível. Não é possível. Não, ele não desconfia. Ele não vai saber sozinho se você não comunicar. E você tem que aprender a comunicar do jeito certo. E é por isso que eu tô aqui hoje. Eu vou te ensinar a comunicar de uma forma certa. Eu vou te contar um segredo, tá? Com o homem, você se comunica diretamente. Sem rodeios. É isso mesmo, de forma direta. O mais direta possível. E isso não tem nada a ver com grosseria. Isso tem a ver com ser direta mesmo. A mulher, ela tem um cérebro na língua. E muitas vezes, para falar, a gente dá rodeios. A gente começa a contar lá da época do Adão e Eva. E não é isso que eles querem. Porque o que acontece? Quando a gente começa a falar, e fala, e fala, e fala, e fala, e não chega onde a gente quer, daqui a pouco eles estão olhando assim pra gente, e eles ainda estão pensando lá na Adão e Eva. A gente já tá falando sobre o que tá acontecendo hoje no mundo, e ele tá pensando na Adão e Eva. Sabe o que acontece? Ele fica olhando pra tua boca assim, ó, ele fica vendo a tua boca se mexer, aí ele fica lembrando Adão e Eva. E quando tu chegou no assunto que tu queria falar, ele já se perdeu na metade do caminho. Porque tu deu tanto rodeio. Tu foi lá e voltou. Falou e não chegou onde tu queria, que esse cara tá prestando atenção ali nos teus movimentos, no que tá falando. Às vezes quando tá olhando pra ti, né? Muitas vezes assim, eles estão ali, estão comendo na mesa e a gente tá falando, porque a gente fala muito. Ah, porque lá no trabalho, porque lá na minha família, ah, fulana. E ele tá lá, ainda no assunto do trabalho. Tu já tá falando da fulana, ele ainda tá pensando no primeiro assunto que tu falou. Porque a gente fala tanto que eles nem prestam mais atenção no conteúdo do que a gente está falando. Isso não é a falta de respeito deles, é porque homens funcionam diferente das mulheres. A gente expressa mais com palavras. Quer ver quando a gente faz merda? Quando a gente vai lá e estaciona o carro errado, aí risca a roda. Quando vai no mercado não quer estacionar naquela vaga, né? Porque aquela vaga é muito apertada, às vezes acaba ralando o carro num pilar. Meu Deus do céu. Daí tá, daí ele vai chegar em casa do trabalho, daí tu vai falar pra ele que tu fez uma merda. Aí não vai contar pra ele já o que tu fez, porque tu tá com medo, né? Da reação dele. Então tu começa a falar, ai amor, hoje eu saí pra ir no mercado. E aí quando eu tava passando ali por tal rua, eu vi tal pessoa. Aí eu cheguei no mercado, aí ele já tá assim na cabeça dele. Quando que vai chegar a hora pra eu resolver a cagada que ela fez? É isso que ele tá pensando, na cagada. Porque tu já começou falando que, né, aconteceu uma situação. E aí tu vai dar todo aquele rodeio pra falar que tu, né? Então homem é assim, homem é mais prático. Então eu não vou enrolar, eu vou ser direta. E é exatamente isso. Aprenda a ser direta na comunicação com o seu parceiro. Muitas vezes você acha que você precisa contar lá desde os primórdios, né, algum assunto pro teu marido, né, o teu namorado, que seja. Mas o principal aí tá na tua postura, tá no teu tom de voz. O homem, ele presta muita atenção nisso, não é no conteúdo da tua mensagem longa, é na tua forma de falar. Então é simples, seja direto, a tua energia vai chegar antes que você. Estragou o carro, né? Estragou o carro não, tu bateu o carro, por exemplo. Meu Deus, estragou aí, é pior ainda, porque daí a gente vai ligar, né? Acabou a gasolina, vem aqui me ajudar. Então assim, ó, seja direta. Aconteceu um acidente lá, estragou o carro lá no mercado. Quando ele chegar em casa, você vai falar, amor, é o seguinte, não viu o pilar. Pilar se mexeu, bateu o carro. Simples, não precisa contar desde o... Sabe? Isso eu tô dando um exemplo básico do dia a dia, mas isso acontece quando a gente vai contar alguma coisa do nosso trabalho, quando a gente vai contar alguma coisa da nossa família, a mulher, ela enrola. A mulher, ela gosta de fazer, às vezes, muita firula, gosta de contar, gosta de florear a história. E não, o homem é direto. Quanto mais direta, com a sua postura, com o teu tom de voz, ele vai entender super bem o que você tá querendo dizer. E quando você tá falando e ele tá te olhando, ele tá sentindo o que você tá, né, tá querendo dizer na mensagem, e você tá sendo direta, nossa, pode ter certeza, vai ser muito melhor o relacionamento de vocês. Porque muitas vezes a gente gosta daquela longa conversa. Conversas profundas são essenciais no relacionamento. Mas a gente não vive diariamente de conversas profundas. A nossa rotina não suporta isso. Você precisa perder o medo de ser quem você é. Fale aquilo que você quer sem rodeios, sem medo do que ele vai pensar, se ele vai te julgar, se ele não vai. Fale. É simples. Uma relação saudável, a gente fala aquilo que a gente pensa, sem ofender o outro, sem ter medo do que o outro vai pensar. É uma relação saudável. A gente não precisa fazer um rodeio para contar que bateu no poste. A gente não precisa fazer um rodeio, né,
para contar uma história da família. Quer ver quando a gente está com um problema de fato dentro do relacionamento? Eu, como mentora de relacionamento, vejo como as mulheres têm dificuldade em comunicar pro seu parceiro o que está sentindo, o que não está gostando no relacionamento. Como que ele vai saber o que está incomodando se você não fala? Se você faz rodeios? Quando ele te pergunta, tu fala assim, não, tá tudo bem. Não sei. Não, deixa assim. Fale o que tá te incomodando. Só assim ele vai ter oportunidade de mudar. Às vezes ele nem sabe por que tu tá brava. Porque tu faz o rodeio, tu fica, não, nada, tô bem. Enrola, enrola, enrola. Aí quando tá tudo acumulado, aí quando tu não aguenta mais, aí tu vai lá e fala pro bonito. Tudo aquilo que tá engasgado. Tudo aquilo. Por quê? Porque tu ficou fazendo rodeios, você ficou empurrando com a barriga, você foi deixando levar a relação. E aí quando estoura a bomba, pronto, briga na certa. Porque tu não pontuou, porque tu não foi clara, porque tu não foi direta. Então, seja direta, mas educada. Homem gosta, admira mulher direta e mulher objetiva. Quanto mais objetiva tu for, melhor vai ser essa relação. É assim que a gente se comunica com um homem. Tá aí o segredo. Aconteceu alguma coisa que tu não gostou, já pontua ali, olha. Claro, não na frente dos outros, né? Casal discute a relação entre o casal. Ninguém precisa saber. Então, olha, fez alguma coisa aí numa festinha que vocês foram, num churrasco de amigos. Olha, não gostei de tal situação, eu espero que isso não se repita. Não me senti confortável? Não precisa fazer aquele rodeio ou ficar de cara amarrada. Não, pontua isso, não gostei. Espero que isso não aconteça novamente. Então é isso, sou Morgana, mentora de relacionamentos. Se esse vídeo fez sentido pra você, eu peço pra você curtir esse vídeo e se inscrever no canal para que eu possa estar trazendo mais conteúdos de valor aqui pra você, tá bom? Se comunique de forma direta e objetiva. O relacionamento de vocês vai melhorar muito. Quanto mais objetivo, quanto mais sincero, quanto mais você for você mesmo, sem ter medo da reação dele, melhor vai se tornar essa relação de vocês. Eu desejo uma boa sorte aí na relação de vocês. Até o próximo vídeo.